Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu mais uma palavra poderosa e eficaz. Quero estar explicando para os irmãos que já há uns 3 dias sem gravar áudio, por motivo de estarmos em missão, fazendo a obra do Senhor. Ontem mesmo foi postado nos status um jovem que se converteu, que era do mundo do crime, do tráfico, e se arrependeu e aceitou Jesus pela misericórdia do Senhor quando estava pregando a palavra, ao fim do culto. Então, por este motivo, não estava postando áudio enquanto estiver fazendo a obra. Mas nos dias que não estiver cultuando, como já é de conhecimento dos irmãos, estarei sempre gravando o áudio devocional. E a palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 52, e versículo 11, que vai nos dizer assim: E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Deus levantou o profeta Jeremias com a missão de exortar, com a missão de corrigir os reis de Judá, os reis de Jerusalém, a que eles viessem se arrepender, a que eles viessem se voltar para o Senhor. É a mesma mensagem que o Senhor manda dizer para vós nessa noite: se arrependam, voltem para mim. Se arrependem, voltem a orar. Se arrependem, voltem a me buscar. Se arrependam, voltem a me clamar. Se arrependem, voltem a viver em santidade, na doutrina do corpo, da alma e do espírito. E Jeremias levava estas palavras para o rei Zedequias: se arrependam dos vossos pecados, da vossa idolatria, da vossa prostituição. Se arrependam, porque se não se arrependerem, o rei da Babilônia entrará em Judá, entrará em Jerusalém, saqueará a cidade, queimará tudo e destruirá tudo que se vê hoje aos vossos olhos. Jeremias repetiu essa mensagem por várias vezes, mas tanto Zedequias como os anciões, como as autoridades em Israel e em Jerusalém desprezavam Jeremias como profeta. Diziam que não era o Senhor que estava falando, dizia que não ia acontecer nada com Israel, que não ia acontecer nada com Jerusalém, que era pura conversa de Jeremias. E Deus insistia, mandou Jeremias fazer um jugo de madeira. Eles quebraram. Deus falou: faz agora um de ferro. Eu quero ver quem vai quebrar o jugo de ferro. Porque assim será o jugo de Nabucodonosor sobre Israel, sobre Jerusalém. Aleluia. E Zedequias insistia em não acreditar, em não temer. E chegou ao ponto de Jeremias falar para ele: se tu não obedeceres à voz do Senhor, se tu não se arrependeres, Jerusalém será tomada, será pisada, será queimada, será destruída, e tu irás como escravo para a Babilônia. E mesmo assim Zedequias não deu crédito, até que chegou o ponto ao qual nós lemos que o rei da Babilônia, através de Nebuzaradã, seu capitão, entrou em Jerusalém, derrubou as muralhas, saqueou, queimou as casas, destruiu, levou presos. E Zedequias tentou fugir pelo lugar do aqueduto, pelos cubos, os canos, as tubulações que tinham por baixo da cidade de Jerusalém. Tentou fugir, fugiu até certo ponto, mas foi capturado pelos babilônios, pelos caldeus. Ali trouxeram ele até a presença do rei Nabucodonosor, ao qual pegou seus filhos e matou os filhos dele, os filhos de Zedequias, na sua frente, na sua vista. E depois, quando terminou de matar os filhos dele, na frente dele, furou os 2 olhos dele com ferro quente. Ele ficou cego dos 2 olhos. E ainda pegou ele e levou
escravo para a Babilônia, assim como Deus usou Jeremias para falar que ele ia ir como escravo se ele não se arrependesse. Então Deus tem falado com a humanidade: se arrependam, para que não sintam o peso da minha mão. A humanidade tem temado, Deus tem mandado chuva, tem mandado vendavais, tem permitido guerra, terremoto, destruição, alagamento, tudo que é destruição que podemos imaginar o Senhor tem permitido. Por quê? Porque o Senhor tem alertado o povo da terra, os habitantes da terra, para que se arrependam, assim como ele falou para Zedequias. Mas o povo não tem se arrependido. O povo tem preferido ficar cego dos olhos, ter os olhos arrancados, como Zedequias teve. O povo tem preferido ver a morte dos seus filhos, dos seus entes queridos, do que obedecer à palavra de Deus. Muitos têm descido, muitos têm perecido. Muitos também Deus tem dado livramento, tem dado uma nova chance. Muitos Deus tem chamado ao arrependimento e alguns têm ouvido, outros não. Meu Senhor diz hoje: não seja como Zedequias, não pague para ver. Não prefira sentir o peso da minha mão, não. Porque Davi disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando cai na mão dele, não tem ninguém que tire. Ninguém. Se arrepender, ele mesmo pode tirar. Mas a não ser assim, ninguém. Jesus disse na sua palavra: as minhas ovelhas são minhas. Eu a tomo da mão de quem eu quiser e eu as dou a quem eu quiser também. Jesus tem o poder de te salvar, mas se ele quiser te entregar na mão de Satanás, também ele entrega. Assim como o apóstolo Paulo fez com aquele jovem que estava tendo caso com a sua madrasta, Paulo disse: entrega ele na mão de Satanás, para que a sua carne, o seu corpo venha a ser destruído, mas para que porventura a sua alma venha a ser salva no dia do juízo, no dia da salvação. Aleluia. E esta história do rei Zedequias serve de exemplo para que não sejamos desobedientes à voz de Deus. Não importa quem Deus está usando, é um Zé Ninguém. É uma pessoa que ninguém dá valor, que ninguém dá crédito. Não importa se Deus está falando na boca dele, ouça, ou na boca dela, ouça, antes que venha pagar um preço muito alto. O preço que Zedequias pagou foi perder seus filhos. Seus 4 filhos foram mortos na sua frente. E depois disso, ainda teve seus 2 olhos furados, arrancados, e ainda foi preso para a Babilônia e viveu lá, preso, cativo, até o dia da sua morte. Tudo por desobediência. E a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Qual é o pai que não ama o filho que é obediente, né? E qual é o pai que não castiga o filho que é desobediente, rebelde? Então não seja uma ovelha rebelde. Não seja uma pessoa que ama as coisas deste mundo acima de Deus. Não seja. Coloque Deus como primazia, como primeiro em sua vida. Busque o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obedeça a palavra do Senhor. Olhe para que a ira dele não venha sobre vós. Porque Zedequias pagou um preço alto, não só Zedequias, Israel, Jerusalém, todos eles foram cativos, presos. O único que não foi preso, né? Sabe quem que não foi preso? Jeremias. O único que não foi preso, porque foi o único naquela cidade, naquele país, naquela terra, que obedecia à palavra do Senhor. Olha o privilégio que nós temos. Se nós obedecermos, o Senhor nos livra de tudo, do cativeiro, da prisão. Jeremias, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou seu capitão Nebuzaradã soltar ele, porque Jeremias estava preso no pátio da guarda, e perguntar para ele se ele queria ir para a Babilônia solto, não preso, solto, para viver lá com ele lá solto, ou se ele queria ficar em Judá, em Jerusalém. Deu a opção de escolha, porque ele era uma pessoa que obedecia a Deus. Jeremias disse: não, eu prefiro ficar na minha terra, eu não vou para a Babilônia. E Nebuzaradã deixou ele solto, porque ele era uma pessoa que obedecia a Deus. E as profecias dele, a fama chegou até na Babilônia, que Jeremias falava: o rei da Babilônia vai invadir, vai tomar esta terra.
E isto já era ouvido lá na Babilônia. Lá eles já ouviam que tinha um profeta lá que pregava que eles iam invadir aquela terra e ia tomar, se o povo não se arrependesse. Então, Nabucodonosor, ele respeitava o profeta, porque ele viu que foi Deus que falava na boca de Jeremias, e assim se cumpriu. Porque o povo de Judá, de Jerusalém, não se arrependeu, e Deus realmente entregou Israel, o templo, os utensílios, tudo que havia em Israel, Deus entregou na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e na mão do seu capitão Nebuzaradã. Então não seja desobediente a Deus para não pagar um preço, mas seja obediente, Deus vai te livrar de tudo aquilo que vier para tentar te destruir. Seja obediente como Jeremias, e a recompensa será morar no céu com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.